quando serão essas coisas, e quais são, e quando acontecerá. Ele faz uma pergunta: quando acontecerão essas coisas? Lá no capítulo 24 de Mateus, glória a Deus, ele vai perguntar sobre a questão do fim do mundo, lá no versículo 3. Vem para o texto de Mateus 24, 3. Eles estavam assentados no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele e os seus discípulos em particular, porque os discípulos têm que ter uma conversa em particular, né, irmão? Tem coisa que tem que ser no particular mesmo, viu? Não é não, Maria? Glória a Deus. Vamos conversar com Jesus aqui em particular? Vamos, gente. Vamos conversar com Jesus aqui em particular. Jesus, é o seguinte, eu não estou entendendo muita coisa que está acontecendo, mas vamos lá, eu quero perguntar ao Senhor, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda? Foram 3 perguntas, né? Quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? E a última pergunta: e do fim do mundo? Todo mundo, quando acontece, eu me lembro que em 2001 eu estava ali, lá no Papicu, no Bom Preço Papicu, quando caiu aqueles 2, foram 2, né? As 2 torres. Aí o rapaz disse logo: Edivaldo, é o fim do mundo. Isso em 2001. Está quanto tempo já, hein? 21 anos. Não é verdade? Então, essa questão, né, da questão do pecado se tornar algo assim comum, as pessoas, irmão, até as pessoas que nem da igreja são, eles dizem: ei, irmão, é o fim do mundo. Nós estamos no fim do mundo. Não é não? Porque a gente se assusta logo, mas a gente quer saber quando será o fim do mundo. Alguém sabe? Algum teólogo sabe? Acho que ninguém sabe, né? Só Deus mesmo que sabe tudo. A gente tem que... Depois Jesus, mais uma vez em particular, irmão Iquez, qual foi o particular que Jesus teve com os discípulos? O Wellington, eu lembro daquele estudo que foi dado lá na casa lá, viu? Que está no capítulo 1 de Atos, versículo de número 7. Acho que é o 7. Não, é o 6. O 7 já é a resposta do 6, né? O 6 diz assim: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Aqui eles estavam interessados em que quando é que seria a restauração. Aí Jesus responde: não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Pronto. Então a indagação até hoje continua: quando será esse tempo do fim? Voltando para o texto que nós lemos, que é lá no profeta Ezequiel, a gente sabe que, de uma forma assim, contextualizando esse texto, nessa mensagem, aonde o profeta estava? Quem lembra? Aonde o profeta estava, geograficamente falando? Lembra aí da mensagem? Onde é que ele estava? Deus é tão maravilhoso que Deus preservou a vida do profeta Jeremias em Judá, colocou um profeta para pregar só para os políticos em Babilônia, e trouxe um sacerdote para ser uma voz profética no meio da congregação que estava cativo em Babilônia. Glória a Deus. Se você for olhar para o Velho Testamento, você vai encontrar que a nação de Israel, né, chamada Israel, ela teve, né, ela fez assim um momento com Deus, né, que era, na verdade, quando Deus separou
Abraão para aquela grande missão dele formar uma grande nação. Aí teve um momento que Deus disse assim: olha, Abraão, a tua descendência vai ser cativa um período de 430 anos no Egito, mas quando chegar a medida dos amorreus, a medida da iniquidade dos amorreus, aí o juízo de Deus vai vir sobre os amorreus. Aí a geração de Abraão iria habitar, conquistar a terra de Canaã, como de fato Josué assim o fez. A gente não entende assim as coisas do ponto de vista assim, porque Deus não é amor, Deus não é benigno, Deus não é bondade. Como é que Deus manda entrar dentro de um povo, irmão? Mas o povo era totalmente assim, sabe como é que é? Quando eu vejo essa turma de hoje querendo mexer com aquela doutrina chamada, não é aquela doutrina não, é uma ideologia chamada meu corpo, minhas regras, né? Quando eu vejo os cananeus, os heteus, os amorreus, os ferezeus e tudo que era eu, irmãos, olha, eles tinham um tal do, por isso que a gente às vezes a gente chama Moloque, né? Irmãos, era um Deus assim tenebroso. Ele estava com um tacho ali, com uma estátua pegando fogo, e ao som de tambores ele jogava, os pais jogavam os filhos em sacrifício a Moloque. As crianças chorando, nem escutavam o barulho, por causa do barulho que eu digo do choro, por causa dos tambores. Era desumano, irmão. Irmãos, aquele povo, ele encheu, como diz essa, pá, agora até Deus tem uma certa medida de paciência. Chegou a vez de Deus entrou em cena. Como é que Deus vem? Ele chega e derruba todo mundo? Não, Deus levanta a promissora nação que havia recebido lá no Monte Horebe. Deus falou de uma forma tremenda para aquele povo. Ele deu lei, o estatuto, como se fosse a Constituição. Ele deu lei, o povo estava agora formalizado e iriam conquistar a terra. Então a espada que eles iriam na guerra era uma forma de juízo de Deus sobre a feitiçaria, a rebeldia, esses processos de você matar pessoas, irmãos, tudo de iniquidade havia. Eu sei que algumas pessoas até fazem certas comparações, que Canaã representa o céu. Na verdade, Canaã representa o lugar de conquista, porque o que tinha naquela terra não prestava não. Claro, naturalmente era uma terra rica, mas as pessoas que moravam ali, meu amado, era uma contaminação só. E Deus falou de uma forma assim bem clara: olha, no dia em que vocês não me obedecerem, está entendendo? Vocês não são donos da terra não, vocês são apenas simplesmente inquilinos, não é assim? Mordomos. Porque no dia que vocês se inclinar para o pecado, eu mesmo vou tirar vocês daqui e vou levar vocês para o cativo. Irmão, a ordem já estava dada, irmãos. Quando Jeremias pregou, na verdade Jeremias, a gente pensa que Jeremias, claro que ele recebeu a revelação, mas era algo que estava já escrito. E Deus não usou só Jeremias, porque houve outros profetas. Mas a questão que aquela nação passou por um período depois da morte de Josué, conturbado, o período dos juízes. E aí foi sempre assim. Quando o povo cochilava, negligenciava, o que acontecia? O juízo de Deus vinha. Aí vinha uma nação altamente opressora. Irmãos, eles experimentaram na pele, na carne, o que era estar a serviço de um sistema governamental chamado não é nem democracia, era teocracia. Claro que a teocracia tinha um representante, que eram os juízes, Sansão, Gideão, né? O que mais? É o Samuel mesmo.
O Samuel foi o último. O Samuel foi um período transitório, exatamente entre a teocracia para a monarquia. Samuel foi aquele juiz, sacerdote e profeta que ungiu o primeiro rei, chamado Saul, e ungiu o segundo rei, por nome Davi. Quando chegou o filho de Davi, aí o negócio foi assim: Deus já demonstrou o seu juízo sobre a nação. Como? Glória a Deus. Deus chegou para um cidadão chamado Jeroboão, ao nome dele. E o nome do filho de Salomão era Roboão. Simplesmente Roboão disse: olha, agora eu vou governar. Aí as autoridades, os anciãos disseram: ei, rapaz, é o seguinte, vamos, primeiro mandato aí vocês vão fazer, mas vamos fazer logo uma reforma aí para melhorar, né? Que tipo de reforma? Reforma da... Qual é o nome daquela reforma que diminuiu os valores dos impostos? Uma reforma tributária, Miqueias. Aí o jovem rei chegou para os seus pares, chegou primeiro para os anciãos, irmãos, e disse: que aí, o que é que eu faço? Faça o que o povo está mandando, o povo vai te obedecer. Mas foi para o jovem da idade dele. Eu sei que tem um jovem que são sábios, né? Mas tem um jovem que só dá conselho ruim. Que nada, meu irmão, tu vai aumentar ainda o valor do tributo. Meu irmão, para que ele foi fazer isso? Obedeceu o conselho do jovem. Irmãos, o reino que estava em um só grupo, ele foi rasgado. Foi um juízo de Deus. Aí ficou, quando você vai encontrar reino do norte e reino do sul. Teve uma pregação que eu fiz aqui, que uns disseram assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Lembra dessa mensagem? Lá em João? Porque, pensando bem, olhando para o texto, meu irmão, não teve um rei que prestasse. Não teve um para contar a história. Olha o nome de um: Acabe. Acabou com tudo. Casou lá com as mulheres lá, embaraçou todo. Irmãos, Jeroboão foi o seguinte: porque eles estavam divididos politicamente falando, né? É como se fosse a Coreia do Norte e a do Sul. Não, está assim meio... Era um só país, como se fosse naquele tempo a Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental. Era um país dividido, mas a divisão deles não era para ser só política. Não era para ser uma divisão de cunho religioso. O povo ficou tão desmantelado, o pecado assolou tanto a nação do norte, que Deus levantou só profeta de fogo. Não era só canela não, era de fogo, era coração de fogo, era mente de fogo, era ungido. Elias, profeta do rei do norte, seu sucessor Eliseu, profeta Jonas, foram os profetas que ministraram, e alguns deles, como por exemplo o boiadeiro chamado Amós. Amós veio lá do sul para pregar para o norte, glória a Deus. Mas o povo do norte estava nem aí para as revelações de Deus. Parece muito com a geração de hoje, que alguém pode pregar o evangelho, pode pregar a mensagem e a pessoa não escuta. Estão entendendo? Irmãos, qual foi o juízo de Deus sobre a nação do reino do norte? Quem sabe? Vocês sabem? Qual foi o triste fim? O fim veio sobre aquela nação, que no ano 722 a.C., os assírios comandaram uma invasão e levou cativo toda aquela nação, matou gente na espada. Mas aí quando o reino dos assírios quiseram ir contra Judá, porque em Judá sempre teve alguns resquícios de avivamento, de obediência, estava lá a pessoa de Ezequias. Ezequias fez uma oração de fé. O cidadão mandou uma carta
Irmãos, a carta de afronta, Senaqueribe, né? Mandou uma carta, e nessa carta ele confrontava Deus, porque tem gente assim, que é cheio de arrogância. Irmãos, esse homem arrogante, essa criatura petulante, arrogante, irmãos, só se ele não se converter. Mas ele eu vou dizer para vocês, bem claro, Jesus uma vez estava levando até a cruz, e as mulheres chorando, um choro, e Jesus disse assim: olha, por que vocês estão chorando por mim? Chorai antes por vós mesmos, porque ele diz assim, se ao madeiro verde estão fazendo isso, porque você já fez fogueira com a madeira verde? Já fez? Não é apropriado. A madeira verde representava ele como justo, não merecia o julgamento que ele estava sendo conduzido. Mas sabe quem é a madeira seca? Diz aí quem é. Eis que o machado está posto à raiz das árvores. Essa árvore é o ser humano, a árvore que não der fruto, uma árvore infrutífera, uma árvore que se torna madeira seca, estará pronta para o juízo de Deus, para ser queimado. E Jesus disse: onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E chorai antes por vós mesmo, porque o ser humano petulante, arrogante, atrevido, soberbo, que não ouve a palavra de Deus, que não quer se arrepender dos seus pecados, ele é uma madeira seca, ele está preparado para o dia do juízo. Mas enquanto o juízo não vem, porque a palavra de Deus não é a primeira, a palavra de juízo é a última no calendário da profecia, é o último. Deus primeiro manda profeta, irmã Lia, para dizer assim: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Glória a Deus. Mas a pessoa não quer escutar nada, né? Só quer curtir, só quer zombar. Eu poderia falar sobre, dar um resumo de tudo que eu estou. Jeremias capítulo, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 36, a partir do versículo 12. Segundo livro das Crônicas, 36, verso de número 12. Veja a palavra. Olhe, eu afirmei que Eliseu, Jonas foi enviado para Nínive, Amós foi enviado do sul para pregar do norte. 1 Reis capítulo 13, um homem de Deus saiu lá do reino do sul, veio pregar para Jeroboão no reino do norte. E no reino do sul Deus levantou diversos profetas. Entre eles eu poderia falar de Isaías, o próprio glória a Deus, Miqueias, por que não falar de Abacuque, glória a Deus, e diversos profetas do Velho Testamento que foram enviados por Deus. Para quê? Você vai ver agora no capítulo 36 do segundo livro das Crônicas, que no versículo 12, aí ele vai narrar a história dos reis de Judá. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor teu Deus, seu Deus. Olha a atitude desses reis. Não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Além disso, também se rebelou contra Nabucodonosor, que era o rei, então, que eu tinha juramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz, tanto que se obstinou no seu coração. E o que mais? Não se converteu ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes, irmãos, não foi só o rei, não foi só o principal, não. Ele está falando das camadas sociais. No versículo 14 ele fala da camada dos sacerdotes. E o povo aumentava de mais e mais as transgressões, o pessoal ainda mais pecando, né? Segundo todas as abominações dos gentios, contaminaram a casa do Senhor, que tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor Deus de seus pais lhe enviou a sua palavra, irmão. Deus não deixa ninguém desavisado, não. Glória a Deus.
Irmãos, eu lembrei de uma cena agora que isso há muitos anos atrás, né? Eu não era assim de frequentar a igreja, né? Mas eu trabalhava à noite, né? Teve um dia que um jovem lá, muito ousado, viu? Meu irmão deu uma mensagem para mim, chegou, eu fiquei com medo. Eu tremia nas bases. Quando eu vi os irmãos pregando nas campanhas, meu Deus, tem que me acertar com Cristo, né? Porque esse meio termo não adianta não, irmão. Tem gente, não, eu só não faço, eu não frequento, mas eu não faço isso, não faço aquilo, e fica se justificando. Então havia um temor no meu coração, e essa mensagem do juiz, ela provoca isso mesmo, é medo mesmo. Eu sei que tem alguns irmãos que assustam, né? Irmão, se você não se converter, você vai para o inferno. O irmão fica logo assim, meu Deus, com medo logo, né? Pois é. Irmão, essa mensagem do inferno, de juízo, pastor, isso aí é das antigas, nós somos modernos agora, não é verdade? É errado. É o mesmo Deus, o Deus de benignidade, o Deus de bondade, o Deus que ele diz assim, ó, depois da morte segue-se o juízo. Ele manda pela misericórdia mensageiros, pessoas com a mensagem de Deus simples, os profetas de Deus. Porque pensa numa missão difícil, é ser profeta, é você denunciar os pecados e ministrar as consequências do pecado. Romanos 6:23. O salário do pecado. O pessoal hoje não quer saber dessas mensagens mais não. Ele quer saber o seguinte, olha, triunfalismo, a teologia do coach, da questão do amor. Deus é amor, venha como estás e fique do mesmo jeito. Irmão, isso é falsos profetas. Os falsos profetas, desde o tempo de Jeremias, existiram. Não, isso não vai acontecer não. Deus vai julgar a nação dele. Não, vocês têm o templo do Senhor. Vocês têm como o templo funcionava como se fosse um amuleto. Irmão, não tem templo, não tem. Porque tem pessoas que só. Eu digo que não teve um tempo que eu comecei a ler a Bíblia só para ver se dava sorte, viu? Vamos fazer uma prova. Me entreguei agora. Mas tem gente que só vai. Eu um dia que o meu pai se acidentou, meu irmão, pensa num dia de treva, dia de luta. Pensei que a mãe disse que ia perder o braço, tá, levou uma queda. Meu irmão, naquele dia eu fui para o quartinho orar. Não tinha mais nem orado mais, mas eu fui orar. Porque quando chega o aperto, quando chega a angústia, aí você se lembra, meu Deus do céu. Mas essas pessoas aqui, os sacerdotes, versículo 14, eles, o 15, né? O Senhor Deus dos seus pais lhe enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando, enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo, de sua habitação. Mas sabe o que eles fizeram? Zombaram dos profetas, desprezaram as suas palavras, escarneceram dos homens de Deus, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que não mais havia nenhum remédio. Não tinha mais jeito não, viu? Não tinha mais remédio não. Já estava lavrado o juízo. E olha que aqui é um juízo, o fim vem. Não era um juízo final não, o juízo final ainda vai acontecer. Que juízo é esse? Era o juízo, conforme está lá em Deuteronômio 28, que se o povo desobedecesse, se idolatrasse, rebelasse contra Deus, desobedecesse sua palavra, Deus prepararia uma nação que, interessante, olha, vocês não querem me seguir, vocês não querem estar sob a minha direção, vocês não querem ter eu como o vosso rei, porque vocês agora vão estar debaixo de uma ditadura.
dura, debaixo de um rei que vai botar mesmo, é para vocês saberem que é mais valioso estar debaixo do jugo do Senhor do que de estar debaixo do jugo dos homens. E aí Deus levantou quem? O próprio Nabucodonosor, conforme eu falei dos assírios e agora dos babilônios. Então por isso que mesmo em Babilônia, ele estava como assim um profeta, estava destoando conforme a mensagem dos falsos profetas. Disse, não, Deus já fez o juízo. Não, Deus já levou uma leva, já levou os príncipes, ficou só os pobres lá, a camada mais pobre, que foram 3 levas, inclusive Jeremias. Eles achavam que Deus já tinha resolvido, mas não, porque a pessoa estava na terra estranha, mas não queria se converter, não queria agir conforme Deus queria falar, queria obedecer aos caminhos do Senhor. E olhe, o versículo 3, agora eu vou para a leitura de Ezequiel, capítulo 1, né? O Senhor falou para o profeta que vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra, agora vem um fim sobre ti, porque eu enviarei sobre ti a minha ira, e eu julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. Então, essa mensagem, ela destoava dos profetas falsos da época, porque os profetas falavam em triunfalismo, 2 anos, mas Deus já tinha determinado, 70 anos estavam determinados para depurar. Eu até dei aqui uma rápida palavra, não sei se o irmão lembra aqui, né? Vamos tentar aqui lembrar aqui. O profeta que agiu como um repórter, né? É um repórter. Ele denunciou os pecados da nação de Judá. Havia intriga entre os próprios povo de Deus, havia muitas coisas erradas. Mas aí ele disse, Senhor, mas faz alguma coisa. Aí o Senhor disse, eu vou fazer, aguarda aí, hein? E o que é que você vai fazer? Os vossos ouvidos vão ficar tudo retinindo, porque o que eu vou fazer do meio de vós é uma obra gloriosa. E o que é? Vou mandar uma nação pior do que vocês para julgar vocês. Ou seja, esses caras, mas como pode o Senhor fazer isso? O Senhor vai piorar a nossa situação. Nós estamos ruins, mas não estamos tão ruins assim não. Vai mandar um povo pior do que nós para mandar na gente. Fique calmo, Abacuque. Você vai orar, aí depois ele vai fazer um cântico de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vinde, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, mas eu vou esperar nas providências de Deus, eu vou esperar na misericórdia do Senhor. Glória a Deus. Deus estava ali promovendo um juízo sobre aquela nação, sobre aquele povo. E como disse o profeta Isaías, e Deus não faz o mal moral, mas Deus Ele cria o mal circunstancial. Ele não cria o mal moral, porque Deus, Ele não pode se corromper, mas Ele cria uma situação, uma circunstância que serviu de juízo para o seu povo. Irmãos, e Deus pune o seu povo? Deus não é bom, irmão. Deus não é pai. Mas Ele é amor. Mas o amor também faz o quê? Corrige, disciplina, castiga. Eu sei que antigamente tinha uns castigos assim tão violentos, né? Mas hoje, se for aplicar isso aí, até as crianças, ei, está na lei, isso aqui assim, já sabe de tudo. Pesquisa lá no Google. Por isso que a gente tem que dar uns castigos mais, né? Né, Júnior? Misericórdia. Deus castiga aquele que ama. Os castigos de Deus aqui não era para matar, é para depurar, é para restaurar. Glória a Deus. Meus irmãos, então eu quero dizer para vocês que essa mensagem, o fim vem. O profeta registrou isso e aconteceu realmente. O fim veio. A nação, eles estavam tão... Mas tem uma coisa interessante, né? Antes que venha o fim, qual é a reação dos homens e das mulheres de Deus?
antes que venha o fim. Vamos para o livro do profeta Jeremias, capítulo de número 7. Ei, irmão Miquel, não dá para a gente seguir os trilhos aqui não, viu? Mas está dentro da mensagem, né? Essas referências que eu estou dando estão tudo dentro da mensagem. Capítulo 7, versículo de número 3. Pronto. Irmãos, os crentes estavam tudo indo para o templo. Dia do Senhor, adoração, vamos ao templo. Tudo bonitinho, arrumado, perfumado. Aí chegou uma voz que contradisse a tudo e a todos. Que voz é essa? Por isso que às vezes quando Deus falar com você, esse irmão aí está muito agressivo nas palavras. Ei, Jesus, muda o discurso aí, que o discurso está muito duro. Os discípulos disseram isso. Mas o profeta tinha a missão de anunciar o erro. E a mensagem era exatamente isso. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Ou seja, melhorar, estava falando de um arrependimento. E interessante que a nação passara por uma reforma na época de Josias, mas foi apenas uma reforma estética. Eles quebraram as estátuas de imagem, quebraram publicamente a falsa adoração, mas internamente, no seu particular, parece que a coisa, o pecado, irmãos, você pode arrancar algumas coisas da sua vida que não convém, mas tem coisa que está entranhado dentro da gente, e é preciso passar pela purificação, glória a Deus. E nada melhor do que a aprovação, porque a aprovação purifica, sim, é verdade. Lembre dos 3 jovens da fornalha: não teve cheiro de fumaça, a roupa não queimou, o cabelo não queimou, somente as amarras estavam ali quebradas, desfeitas, porque quando Deus quer agir, Ele coloca numa situação difícil para a gente. E agora, Deus, agora nós vamos perecer. Mas não é o fim ainda. Esse é apenas o começo de uma grande obra na tua vida. Glória a Deus. Não é o fim. O fim aqui foi peia, castigo, disciplina. Deus trabalhando, Deus tirando ele de uma situação, de um ninho, né? Como a águia mãe, tirando ele daquele lugar confortável, vou tirando ele dessa situação. É porque as pessoas não estão aproveitando. A gente viu 2 anos, né, como foi a situação, né? Alguns irmãos até se acomodaram, né? Mas eu já falei isso aqui. Mas a situação é essa: a gente tem que aproveitar o momento. E aí, mas eles estavam aproveitando o momento, estavam indo para o templo. Mas o Senhor está dizendo assim: melhore os vossos caminhos, melhore as vossas atitudes. Aí diz mais no versículo 4: não vos fieis em palavras falsas. Capítulo 7 do profeta Jeremias, dizendo: o templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos, as vossas obras, se deveras fizeres juízo entre o homem e entre o seu companheiro, não oprimides o estrangeiro. Aí ele vai narrar os diversos tipos de pecado que eram cometidos por eles. Então Deus está dizendo assim nessa palavra que o arrependimento era a chave para eles não participarem desse juízo que Deus estava trazendo. Mas como eu falei, eles não escutaram, os reis não escutaram, os sacerdotes não escutaram, os falsos profetas colocaram mensagens negativas, e o povo de forma geral foi igual como fosse assim né? O pessoal chama esse negócio agora, né? Fulano é gado, né? Maria vai com as outras, né? Um dia o pessoal não diz assim, né? Mas nós temos que analisar. Tem mensagens que é forte e nos incomoda, mas quem sabe não é Deus que está nos incomodando? Glória a Deus que está nos incomodando, porque Deus sempre propensa para o lado da santidade, da verdade, da justiça. Essa conversinha mole de teologia liberal, isso é um passo bem pertinho para os crentes ir para o inferno. Se você quiser essa conversinha mole, essa teologia água com açúcar,
Você vai beber essa teologia da água com açúcar e você vai se envenenar, porque há morte na panela. Porque tem profeta que não prega a verdadeira palavra de Deus e joga coisa errada no meio daquele sopão que foi feito lá na escola dos profetas, e alguém gritou: a morte na panela. E o profeta, para que pudesse evitar a morte, ia ser uma mortandade, né? Porque a pessoa, ele jogou muita farinha, o trigo que representa o pão, é a palavra de Deus que vai nos encher, nos capacitar para que nós não venhamos exatamente, a palavra vai nos incomodar a nos arrepender e viver esse caminho santo de Deus. Então, meus irmãos, era um tempo de melhora. Não quiseram ouvir, tiveram que enfrentar o fim. E o fim veio sobre os 4 cantos da terra. A mensagem ficou registrada para mostrar que este fim que Ezequiel anunciou é o seguinte. Vou concluir indo para o livro do Apocalipse. Leia. Glória a Deus. No capítulo 1, 2 e 3, ele vai tratar sobre a história da igreja aqui na terra. Do capítulo 4 em diante, segundo a visão teológica dos pré-tribulacionistas que somos, ocorre no momento, no abrir e fechar de olhos, a parousia, a volta do Cristo. Que quando eu comecei no 24, quando será na tua vida? Ninguém sabe, mas acontecerá a qualquer momento, no abrir e fechar de olhos. Então João vai trazer fortes revelações pelo Espírito Santo, registradas no livro do Apocalipse, no capítulo 1, 2, 3, a história da igreja, enfim. Aí quando chega no capítulo 4, ele vai começar a desdobrar as revelações dos acontecimentos finais da história da humanidade. E dentre esses acontecimentos está chamada uma semana profética, uma semana de anos, são 7, correspondente 7 dias, uma semana 7 dias, que corresponde a 7 anos. Durante esse período, aí sim, a humanidade estará sobre o domínio de um líder, de um governo único, que aparentemente inofensivo, aparentemente religioso, aparentemente bondoso, mas com o passar dos primeiros anos, essa aparente bondade, essa aparente piedade, essa aparente honestidade, a máscara vai cair, as máscaras vão cair, porque ele é um homem, mas ele vai se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus e querendo receber a adoração como se fosse o próprio Deus. Pois bem, e aí o desenrolar da história desse período chamado dia da angústia de Jacó, é o tempo do fim. E interessante que uma vez um promotor estava falando para mim, que ele é pastor, dizia assim: irmão, no livro lá, interessante, os homens, tudo errado, e as pragas caindo, e as taças da ira derramando, e os selos sendo abertos, e tudo caindo contra a humanidade. Aí ao invés de eles se arrepender, sabe o que ele dizia? Eles ainda quem dera se tornaram mais incrédulos, antagônicos a Deus. Claro que nesse período, eu acredito que aquele que invocar o nome do Senhor e não for selado, controlado, a gente pensa assim, isso. Antigamente, quando eu escutava lá no Nova Metrópole, o pastor pregar, né, o pastor Zé William, ele falava daquelas, até hoje a gente vê, né, aquelas coisas que tem assim nas mercadorias, vocês lembram? O código de barra, realmente é o caminho, né? Porque hoje você faz a leitura lá, eles fazem a leitura, e realmente tem 3 números lá faltando. Eu não sei, os irmãos falam essas coisas, mas que as coisas estão concorrendo para esse tempo do fim. Controle. Hoje a gente, nossa, como é que esse pessoal vai controlar? Irmãos,
nós estamos sobre a mira de todos, as câmaras de todos. Há um sistema único que quer implantar sobre a chamada globalismo, né? Essa questão do domínio de um só governo. E vocês vão não ouvir músicas, mas irmão, tem uns crentes que gostam de ouvir umas musicazinhas, né? Mas quando o cidadão fala de eu tenho um sonho em um só mundo, sem barreiras, John Lennon, um só povo, uma só religião. Mas essa religião é tipo um liquidificador, joga aí toda judaísmo, cristianismo, religiões de todas as origens misturadas dentro do liquidificador e dá para o povo beber. E a gente tem que respeitar todos, realmente tem que respeitar todos, mas é o universalismo, como se fosse uma torre de Babel, aonde um só comando, uma só religião, não existirá barreiras. Então, fronteiras que eu digo. Esta é capítulo 7 de Apocalipse, quando ele vai narrar no capítulo 7, versículo 1. Depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Ele falou que eram os 4 cantos da terra, né? Retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então esses dias do juízo que Ezequiel profetizou para o seu tempo, para a sua geração, ele é um tempo de juízo que não está registrado apenas por acaso, mas há um juízo final, há um acerto de contas entre o Criador e a criatura, entre Deus e os pecadores que rejeitaram o governo de Deus. Mas para aqueles que lavaram as suas vestes no sangue de Cristo, aqueles que se encontraram com Jesus, que entraram na cidade lavar as suas vestes no sangue da cruz, a condenação do pecado que estava sobre nós, como eu iniciei, foi cravado, foi depositado exatamente em Cristo, e nós fomos absolvidos pela graça, pela misericórdia. Então continuemos temendo a Deus, porque diz a palavra, o profeta, ou melhor dizendo, o sábio Salomão, depois que ele experimentou tudo, depois que ele viveu tudo na vida, aí ele diz: mas eu cheguei ao fim, à conclusão, que o lema da vida é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Por quê? Porque Deus há de trazer juízo sobre todos os homens, e tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher, não importa o que for. Toda a semente, você vai, de uma forma opcional, você vai plantar, mas a colheita, ela é obrigatória. Que Deus nos ajude para que nós possamos cultivar sempre o temor ao Senhor, e não levarmos as coisas de Deus como brincadeira, mas levarmos a sério sempre, porque Deus, Ele é benignidade, Ele é bondade, mas Ele é severo. Glória a Deus. A gente fica até assim, né? Um homem de Deus levita da casa do Senhor, levando a arca, abriu-se uma rotura, foram fulminados. Que o pessoal fica: meu Deus, como é que esse Deus faz um negócio desse? Deus é Deus, irmãos. Ele enviou juízo sobre os piores pecadores, lá como eu falei, os cananeus. E a terra está como uma ceifa, está madura para a colheita. À medida dos, como é que eu falei aqui no início, à medida dos amorreus chegar, a medida dos gentios está chegando, irmãos. A proporção em que a libertinagem, a permissividade, isso vai se tornando comum, as pessoas vão se acostumando, as pessoas vão rejeitando tudo que é sagrado, tudo que é divino. O fim está próximo. Vamos ficar de pé. Glória a Deus.
para que nós possamos continuar firme nesse propósito com Deus. Pedro diz: acontecendo essas coisas, é que nós precisamos continuar mais tementes, né? Mais obedientes, mais arrependidos diante do Senhor. Quem precisa de oração? Glória a Deus. Vamos orar ao nosso Deus.